Podcast Tecnis. Modernização robotizada de sistemas legados. Risco zero. Está começando mais um podcast Tecnis. Robotização. Tecnologia. Inovação. Seja bem-vindo, bem-vinda Podcast aqui na Tecnis. Está começando mais um podcast Tecnis e hoje Rafael Badin, diretor técnico da Tecnis, conversa com Nalígia Cavalcante, diretora de comunicação do grupo Produza Neurobusiness, sobre um tema super especial em tecnologia na robotização de sistemas legado. Olá, nós estamos aqui para gravar mais um podcast Tecnis e vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a modernização robotizada de sistemas legado. Eu sou Nalígia Cavalcante, diretora de operações da Produza Neurobusiness e Neuromarketing, e com muita satisfação e apreço eu fui convidada pelo Marcelo Pessoa, diretor da Tecnis, para a gente convidar hoje alguém muito especial, que é o diretor técnico da Tecnis, o Rafael Badin, onde nós vamos tratar sobre a robotização de sistemas legado. Como modernizar sistemas legado através da robotização. Eu estou com o Rafael e eu vou pedir para que ele se apresente antes e depois a gente fala um pouquinho sobre o que é essa robotização de sistemas. Rafael, seja bem-vindo ao podcast Tecnis. Olá, Nalígia, olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Bom, primeiro me apresentando, meu nome é Rafael Badin. Eu tenho aí pouco mais de 20 anos de experiência na área de TI, em diversas empresas, diversos papéis, né? E há alguns anos eu venho apoiando a Tecnis nesse tema que a gente vai conversar um pouco hoje sobre modernização de sistemas legados. Que legal. Rafael, você falou um pouco mais de 20 anos, né? Na parte de tecnologia, de sistemas. E vem uma crescente, um avanço tão grande, né, Rafael, nessa tecnologia, que hoje a gente sentiu a necessidade de explicar um pouquinho mais em detalhes como que funciona, como que é a modernização dos sistemas legados através da robotização. Eu sei que grandes empresas, instituições já passaram por esse processo de modernização. Algumas outras empresas já foram apresentadas a essa modernização robotizada, mas eu queria te ouvir, nós queremos te ouvir, né, sobre um pouco mais profundo o que é essa modernização de sistemas legado através da robotização. Claro. Bom, nesses 20 anos, né, que eu tive de experiência e antes disso ainda, né, a tecnologia faz presente inicialmente mais nas empresas, né, hoje na nossa vida, e dentro das empresas, no momento, né, que todo esse movimento começou de tecnologia, de gestão de informação, enfim, de apoio da tecnologia aos negócios, né, existia, lógico, naquele momento, uma tecnologia que dava suporte, né, uma linguagem, um banco de dados, todo o ferramental tecnológico que permitiu à empresa se inserir usufruir da tecnologia para ajudá-la, apoiá-la nos negócios. E ao longo desses anos, a tecnologia mudou muito, né? A gente vive isso na nossa vida. Sem dúvida. Não é diferente nas empresas, né? Então, muito provavelmente as empresas iniciaram com o que havia de melhor, com o que havia de mais moderno, né? E ao longo do tempo essas tecnologias mudaram, as pessoas mudaram, a formação das pessoas mudaram, e muitas vezes as empresas, ou talvez por dificuldade, por, enfim, N fatores, continuaram utilizando aqueles sistemas que funcionam bem, estão aí até hoje, né? Porém, elas ficam estagnadas, né? Elas não puderam se atualizar, né? Hoje a gente vive um mundo muito ágil, tudo muito rápido. Sim. E muitas vezes essa tecnologia que foi desenvolvida há algumas décadas atrás, ela não permite essa evolução.
né? E a segurança, Badim, está diretamente ligada a isso também, desses sistemas? Também, porque ao longo dos anos, né, toda a parte de segurança da informação mudou junto com a própria tecnologia, né? Então, houve muito investimento, não só na parte de segurança, mas também de quem busca as falhas de segurança, né? Então, é fundamental que nós, na nossa vida mesmo, dentro do nosso computador pessoal, dentro do nosso celular, a gente seja sempre atualizado para garantir que estamos seguros. Sim, é que antes dessas informações, algumas décadas atrás, até mesmo antes do advento das redes sociais, pouco se ouvia falar em algoritmos, né? Eram palavras que não eram tão próximas do público, como hoje é super comum a gente ouvir, né? Os algoritmos mudaram, a segurança, as políticas de segurança ou de confidencialidade, elas estão sempre ali em alterações, né? Então, eu imagino como para grandes instituições, sistemas que foram construídos, né, em linguagens, eu não sei se a gente pode chamar de ultrapassadas, me corrija se eu estiver errada, mas sistemas que estão com a linguagem ultrapassada, eles estão suscetíveis a mais riscos, né? Assim como nós, usuários, estamos suscetíveis hoje a mais golpes de internet, né, de celular, próprios aplicativos que nós usamos diariamente, a gente vê de forma recorrente, né, esse perigo de clonagem ou de invasão de privacidade de dados. Então, os sistemas, eles também passam por isso, Badim. Rafael, como que é essa questão de segurança, né? O que a robotização e essa modernização, elas podem somar nessa transição de linguagem, digamos assim? Uhum. A Sonares está perfeita. E a partir do momento que as nossas informações, né, as informações das empresas ou as nossas informações que estão dentro das organizações estão em um sistema ultrapassado, que pode não ter os requerimentos legais, inclusive hoje a gente fala em LGPD, né? Então existem normas, né, que se preocupam com isso, né, com a governança dos nossos dados, né? Sim. Então é importante, né, estar atualizada para que sejam possíveis as alterações, né, aumentar o nível de segurança em qualquer plataforma, em qualquer lugar que as nossas informações estão, né? Então você deu exemplos aí de redes sociais, né? Isso é muito visível, né? Hoje a nossa vida está muito lá, mas também dentro das corporações, né? Exatamente, sim. Então, muito importante, sim, que a robotização vai permitir não só a questão da segurança, né? Porque ele vai te trazer ferramentas, linguagens, processos atuais, né? Como também uma série de outras melhorias, né? Que a gente vai conversar aqui. Perfeito. De fluir de toda o potencial, né? Que essas novas linguagens e essa nova tecnologia traz. Perfeito. E você pode trazer de forma prática para a gente hoje um exemplo, um case de sucesso, um case que a Tecnis trabalhou, Rafael? Você pode trazer para a gente um exemplo de alguma instituição? Eu sei que não precisamos usar nomes aqui, né? Tem confidencialidade, mas você pode trazer um exemplo prático de uma modernização robotizada de sistemas aqui feita no Brasil? Claro. Tem um caso interessante, né? Gostaria de compartilhar aqui com vocês. Sim. É uma instituição de ensino, como você comentou, né? A gente tem a gente está lidando aí com informações que muitas vezes podem ser críticas, né? Então a gente tem toda uma questão de confidencialidade, né? A gente tem um termo com os clientes. Então, falando aí de uma forma genérica, é uma instituição de ensino, uma grande instituição de ensino, e é um projeto que, justamente, eles queriam evoluir o negócio, o modelo de negócio. Então, eram unidades próprias, passaram a ser franquias, né? E aí, para esse crescimento, para esse aumento de unidades,
seria necessário que o sistema core, né, de gestão educacional, de histórico escolar, enfim, vários módulos ali, né, gestão financeira, controla todo o negócio, fosse escalável, né? E hoje em dia, falar escalável, a gente fala em nuvem, né, a gente fala em plataformas que estão não estão presas a um local físico, né? E ali o grande desafio foi justamente esse, né? Então pegar um sistema robusto, que já existe, essa é uma instituição bastante tradicional, e então um sistema bastante estável, que precisava passar por essa transformação, ou seja, sair de um ambiente, vou citar aqui algumas linguagens, né, talvez algumas pessoas conheçam, mas de um sistema baseado em Natural Database, né, Natural é a linguagem, a Database é o banco de dados, para um sistema em Java, utilizando o banco Oracle, né? Por quê? Porque aí dessa forma seria possível colocar esse mesmo sistema com as mesmas características, funcionalidades, né, que já estava aprovado num ambiente cloud e acessível às unidades, às franquias, né? Tá? Então esse era o cenário, o plano de fundo. Tá? Que legal. Então vocês chegaram se depararam com esse cenário e um desafio, né, de trazer essa linguagem, esse sistema antigo de uma instituição para um sistema completamente modernizado, né, de forma ágil, eu acredito, né? A robotização, ela traz muito esse viés da velocidade, como é que a gente pode dizer, da certeza de que essa transição de código vai ser cumprida, porque afinal de contas a gente está falando de robôs, né? Então, como foi, Rafael, essa transição? Assim, no fundo, o que a Tecnes precisou a princípio para trazer esse sistema, né? Para trazer esse sistema legado dessa instituição de ensino para uma modernização robotizada? Foi muito desafiador? Foi 100% de sucesso? Conta um pouquinho para a gente o meio dessa transição, né? Claro. A necessidade que nós tivemos ali de informações, de entendimento, ela acaba sendo bem reduzida, né? Porque, pegando um gancho até na robotização, né? E fazendo uma analogia aí com indústria, enfim, porque nós vemos ali a robotização de fato, esteiras e tal. O que é possível fazer de uma forma repetitiva, ou seja, que nós ensinamos o robô e ele faz por nós, né? Lógico, a nossa criatividade, a nossa inteligência, né? O robô não tem, mas ele tem a ação, ele tem a repetição, né? E isso, se nós ensinarmos o robô, ele vai fazer isso super bem, né? Sem falhar, né? Então, o que o robô faz? Ele lê todo aquele código, trazendo aqui para o mundo da técnica. Ele lê o código que a instituição tinha, né? Na linguagem natural, interpretou aquele código baseado em regras, que nós fomos alimentando ao longo de muitos anos, né? Então, esse robô, ele consegue interpretar o D, né, a origem de uma linguagem, e consegue transformar no para uma linguagem nova, mantendo toda a funcionalidade, mantendo toda a estrutura que existia antes, tá? Não só em termos de linguagem, de código, de algoritmo, como você citou, mas também como estrutura de dados, né? Então, a gente está falando ali de instituição de ensino, então todos os dados de alunos, histórico escolar, gestão financeira, toda a parte educacional, toda essa estrutura de dados que estavam numa base antiga, talvez não relacional, foi migrada para uma base relacional e conversando com um novo sistema que foi migrado, né? Então, tudo isso foi possível, como você falou, em um tempo razoavelmente curto, porque a gente tem um robô já treinado para fazer esse trabalho, né? Tá? Então a gente migrou aí volumes acima de 100 mil linhas de código, né? Em um projeto aí, a gente está falando em meses, né?
que provavelmente, se fosse feito de uma outra forma, se fosse interpretado por humano ou reescrito por humano, provavelmente gastaria mais tempo, um esforço maior, e talvez não trouxesse o resultado que nós tivemos com a robotização. Então, falando em termos de resultado, era possível comparar exatamente, né, tudo aquilo que era feito no sistema anterior com o novo, baseado em ações, né, que o próprio cliente elegeu, né? Então, eu crio um aluno aqui, ensino as notas, né? Essas ações foram repetidas no sistema e os resultados foram comparados com o novo, né? Então, se o resultado não fosse exatamente igual daquela ação ao que era executado antes, o sistema, o próprio robô voltava e repetia até ficar 100% igual, né? Exatamente. Então a gente garante que tem um resultado exatamente igual ao que ele tinha antes. Por isso que usamos, a Tecnes bate muito forte nessa tecla que é o risco zero, Rafael. É nesse sentido de entregar ao cliente, né, às empresas, às grandes instituições, o risco zero de que o que ele tem hoje vai ser modernizado, vai ser transitado para uma nova linguagem, 100% modernizada, com risco zero de perda. Quais são as perdas que o cliente não vai correr o risco, por exemplo, se ele estivesse fazendo essa transição humana, vamos dizer assim? Porque eu acredito que necessita de uma equipe por trás, que a gente sabe também um pouco que não pode ser uma pequena equipe, né? São desenvolvedores e a gente conhece grandes instituições que têm uma vasta equipe que ficam focados só nisso, né? Nessa transição, nessa modernização de sistemas. E que o tempo também, se a gente for comparar esse tempo, então são duas perguntas: qual é o risco zero, né? Quais são os pontos que a gente pode detalhar para os nossos ouvintes, que nós não colocamos em risco essas empresas? E você falou muito bem da comparação entre um tempo entre humanos e um tempo entre robôs que foram treinados com inteligência de humano, vamos dizer assim, né? Para que o resultado fosse 100% eficaz. Exato. A segurança que esse modelo nos traz, né, nos permite criar um modelo de negócio né, baseado em risco zero, porque o investimento, né, que o nosso cliente fará, ele está baseado exatamente nesse resultado que é demonstrado pelo nosso plano de teste. Então, os resultados têm que ser iguais para que a gente considere o projeto bem sucedido e por isso o risco zero, né? Por isso, se o cliente não tiver esse resultado, ele não tem custos, né? A gente tem tanta certeza desse modelo que foi possível adotá-lo. Perfeito. E aí, fazendo um paralelo com outras opções, né? Uma opção fora da robotização seria a utilização de pessoas, programadores, desenvolvedores, que conheçam minimamente a plataforma antiga e a nova, ou seja, isso já é um complicador, né? Muitas vezes esses sistemas, por serem antigos, as pessoas que desenvolveram, ou que mantiveram, né, criaram, mantiveram, muitas vezes talvez já estejam aposentadas no mercado, né? E essas documentações às vezes não estão acessíveis ou existam, né? Sim. Então, esse já é o desafio inicial de um modelo não robotizado, que é interpretar ou entender algo de forma humana para reescrever, né? Então, você está recriando um produto, na verdade. Sim. Então, isso envolve esforço, como você falou, de uma equipe, provavelmente, porque aí tem o que o humano consegue fazer ali, a capacidade humana de ler um código e transferir, né? E, obviamente, nós somos mais suscetíveis a falhas a partir do momento que a gente executa algo, né, repetitivo. Uhum. Né? Então,
por isso a ideia de robotizar isso, né? Porque aquele aprendizado, ou seja, aquela interpretação de uma transferência de código feita uma vez, ela pode ser feita N vezes em qualquer projeto, em qualquer situação, né? Então, essa é a grande diferença entre você criar um time que vai ter que entender, interpretar talvez uma documentação que não existe, né? Aí tem até uma engenharia reversa para entender o sistema. Sim. Podendo ter muito mais esforço de criação e teste, né? Os resultados tendem a ser mais diferentes, né? Assim, seja mais complexo nesse ponto. E aí, obviamente, isso se reflete em custo, né? Você tem que pagar essas pessoas, você tem que... E não tem certeza do resultado. Exatamente, sim. E, ao mesmo tempo, profissionais como você, que são da tecnologia, liberar esses profissionais para uma parte mais planejamento, né? Tirar um pouco da operação em si, mas trazer pessoas, trazer profissionais com essa base de carreira tecnológica para estratégia, para planejamento, para outras áreas que compõem a empresa também de tecnologia, certo? Eu acho que é um grande... É uma perspectiva de um futuro que já está aí, né? Que várias empresas já estão passando por esse processo de transição, e a gente pode fazer o aproveitamento melhor desses profissionais. O que você acha disso como profissional, Rafael, da área de tecnologia? É exatamente isso, né, Lídia? Porque imaginando que a empresa está num determinado ponto, né, com uma linguagem antiga, a partir do momento que você volta atrás, escreve todo esse código, usa o seu time, um time terceiro, enfim, você está tendo que dar um passo atrás para conseguir depois avançar efetivamente, ou seja, chegar no ponto que você estava, numa linguagem nova, e dali evoluir. Né? A nossa proposta é usar esse time, usar essa força de trabalho para evoluir já daquele ponto que vocês, né, que a instituição estava, dali em diante. Ou seja, todas as melhorias, os requisitos legais, a parte de segurança, escalabilidade, tudo isso logo depois dessa migração de robotização. Então, você usa de fato aquele conhecimento, né, toda a capacidade que o seu time tem para evoluir, não para voltar para trás, para depois evoluir. Então, ou seja, o ganho é muito maior e você usa muito melhor a capacidade técnica, enfim, do seu time. Perfeito. Você trouxe um exemplo de instituição educacional muito condizente, porque os dados dessas instituições são dados gigantescos, né? Eles lidam com muitos dados, com muitas divisões entre financeiro, administrativo, corpo docente, enfim, são várias, né? Não é Você trouxe um exemplo bem desafiador no sentido de grande escala, vamos dizer assim, e ainda com esse passo que eles desejavam e alcançaram, que era a escalabilidade, né, Rafael? Isso é o mais importante para todo negócio, é ser escalável, né, é ter a rentabilidade que ele necessita ter. E os sistemas em si, a gente sabe que são prioridades nesse tipo de segmento, né, de empresas. E quais outros segmentos você poderia trazer como exemplos para a gente, assim, que, vamos falar assim, necessitam, se você com o seu olhar técnico e profissional pudesse compartilhar com a gente quais segmentos hoje você enxerga, assim, que necessitam de uma modernização robotizada como a Teknes oferece? Eu me arrisco a dizer todos, mas assim, para deixar alguns claros, assim, que nós percebemos, acho que segmento bancário, segmento financeiro, né, a gente vê uma demanda muito grande, uma necessidade grande nesse aspecto. O varejo, algumas empresas do varejo que já estão há muitos anos também. Governo, né, governo acho que é um caso, assim, importantíssimo, né? Então, imagina quantos dados, quantas informações, quantos sistemas, né, que nós temos aí espalhados no governo,
Imagina, né? Assim, necessitam urgente, né? A Teknes tem algum case também governamental, Rafael? Sim, nós temos sim. Que ótimo. A gente pode falar numa outra oportunidade sobre essa modernização de sistemas governamentais, para que a gente possa também elucidar, né, esse outro público do que é possível fazer. Com certeza, será um prazer. Que legal, ótimo. Eu acho que você respondeu super bem. Se todos necessitam passar por essa modernização, eu acredito que é uma benfeitoria para todos, né? Para a empresa, para o consumidor final, para os colaboradores que compõem essa empresa, porque não deve ser fácil também para alguns ter que lidar com, vou falar na linguagem popular, não técnica, lidar com bugs, né? Com panes de sistemas, que deve ser comum acontecer em sistemas também que estão ultrapassados, né? Sem dúvida. E como a gente comentou em alguns momentos, né, essa modernização ocorreu na formação. Então, hoje nós vemos pessoas sendo formadas que não conhecem essas plataformas, esse ferramental antigo, né? Então, eles têm além da dificuldade do bug, de evolução, de entender algo que não é mais tão utilizado hoje, né? Então, perfeito. Exatamente. E o que você enxerga, Rafael, como solução para um futuro próximo? O que você vê na sua área de tecnologia, assim, para que mais profissionais tão competentes como você possam evoluir, né, no Brasil falando, né? A gente sabe que isso, a modernização robotizada em outros países, acredito que já seja bem mais avançada. E o que você enxerga para um futuro próximo aqui de profissionais no Brasil? Bom, acho que nossa formação técnica tem melhorado bastante, né? A gente tinha uma carência de profissionais. Ao longo da minha carreira eu vi muito essa carência. Hoje ela começa a ser mais bem atendida, então a gente vê uma entrada aí muito boa de profissionais. Acho que a dica que eu poderia dar para essas pessoas é estudem, né? Então, realmente, hoje existem muitas tecnologias, muitos processos, muitas ferramentas e metodologias, né? Então, não basta só conhecer uma linguagem, é importante que você está inserido aí dentro de um método de trabalho, né? Para evitar retrabalho, para realmente colocar inteligência naquela entrega, né? E aí, falando um pouco da nossa proposta, né, junto com os profissionais, é realmente modernizar o que nós temos aí de ferramental antigo, para que realmente essas pessoas que estão vindo e, enfim, os negócios que estão evoluindo, poderem usufruir de tudo que a gente tem de novo, tudo que a gente tem de novas possibilidades, né, se libertarem do passado nesse sentido, né, de travas, enfim, de impedimentos, né? A tecnologia, ela veio para permitir esse crescimento, não para bloquear. Então, a partir do momento que a tecnologia está bloqueando, a gente precisa da própria tecnologia para poder tirar essas amarrações. Perfeito. Essa oportunidade, né? Abrir as portas para as novas oportunidades. Como você bem colocou, o risco é zero. A Teknes, ela é tão comprometida e segura no que ela entrega que o cliente final ele não tem que se preocupar com o pagamento em si, porque a Teknes ela se compromete a entregar 100% do resultado do que foi combinado, do que foi estudado, né, do que foi planejado dentro da realidade que o cliente vai mostrar, até a expectativa do que vai ser entregue, né, Rafael? Eu acho que essa transparência, ela é muito fundamental e ela inibe, ela diminui muitos riscos, ela diminui tempo. A gente está num momento em que acelerar é preciso, né? Novas tecnologias, novas soluções, elas chegam a toda hora e
as instituições não têm mais tempo a perder, né? Então, a pergunta que fica é, até quando as instituições vão esperar para modernizar os seus sistemas, né? Entregar para o seu cliente final algo seguro, moderno, já que hoje a gente tem soluções como a robotização, a modernização através da solução, que oferece risco zero. Acho que vale essa reflexão para que a gente até evolua como país também nesse sentido, né? De oferecer essa evolução mesmo para todos, né? Essa acessibilidade para todos. Acho que isso é fundamental para os próximos anos. Perfeito, né, gente? Acho que essas empresas, essas instituições já enfrentaram talvez alguma dificuldade na tentativa de fazer esse trabalho, ou no modelo mais manual, ou até mesmo com alguma outra forma de robotização, e talvez a frustração leve a preocupação de poxa, vai acontecer de novo, né? Então, essa é uma forma que a Teknes encontrou de mostrar que, de fato, o resultado, ele vai ver o resultado antes do investimento, né? Então, todo o trabalho que nós fazemos de inicialmente entender qual é o sistema, né? Qual é o escopo do sistema, como ele é dividido, como ele é modularizado. Então, tem todo um trabalho de planejamento, né? Óbvio, não é só ir lá colocar o sistema e está pronto, né? Então, a gente faz um planejamento em conjunto, né? Isso pode ser modularizado, ou seja, os resultados vão aparecendo, né, de acordo com o planejamento que nós fazemos aí junto com caso a caso, né, com cada instituição. E aí sim, ele só realmente vai fazer investimento em cima daquilo que de fato está migrado e funcionando e validado por eles, né? Então, essa preocupação, talvez, ou essa experiência ruim que as instituições podem ter tido, a gente quer minimizar dessa forma, né? E como você bem falou, isso até é uma questão que envolve a nossa vida, né? Então, falando em governo, falando nas empresas, né? A partir do momento que a gente tem sistemas mais integrados e mais preocupados com a nossa segurança, a nossa vida muda, né? Assim, às vezes a gente usa serviços públicos que não estão integrados, né? Talvez como cidadão a gente não enxerga o que está por trás, mas às vezes é um sistema que não fala com o outro. Exatamente. Porque a tecnologia não se conversa, né? A tecnologia não se conversa, e isso é muito comum, né? Mais comum do que a gente imagina, Rafael, porque até nessa questão toda em que a população precisou passar por um processo de vacinação, né? De intercalar, de ligar, de unir uma informação à outra. Quantos casos a gente viu de que o nome estava escrito de uma forma errada e a informação não foi para o sistema de forma integral, de forma integrada? Como assim, até nessa questão, trazendo um pouco, a gente ainda vive a pandemia, né? Como isso influenciou? E como você bem colocou, as pessoas não sabem, mas por trás disso, com certeza está a falta de integração entre os sistemas, né? Está a não modernização desses sistemas, essa não transição de linguagem. E como isso pode ser prejudicial, né? A nível que a gente fala, a nível de país mesmo, né? A nível de Brasil. Sem dúvida. E aí, até convido, né, aos colegas, né, responsáveis pelos sistemas, os CIOs, que não esperem, né, a gente acaba às vezes olhando para a tecnologia e sendo direcionado pelo negócio, e muitas vezes a tecnologia não pode esperar porque o negócio é muito rápido, né? Então, muitas vezes aquele sistema ou aquela migração, enfim, tem que acontecer muito rápido, né? Então, a partir do momento que nós, como profissionais de tecnologia, né, nos colocamos numa zona de conforto, que está tudo bem, tudo funcionando, pode não ser o melhor caminho, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar exercitando, perguntando se a gente está realmente atualizado, se está no caminho certo, e se, né, para esses cenários, e se o negócio precisar crescer, né? Então, eu já tenho a resposta, eu já estou preparado, eu já estou... né? Então, é importante para o profissional de tecnologia olhar além da própria tecnologia, né? Se preocupar com
com o negócio, muitas vezes antes do próprio negócio. É importante estar atento a isso. Perfeito, Rafael. Muito obrigada. Foi ótimo esse bate-papo. Eu aprendi bastante hoje, abriu assim várias caixinhas, né? Várias interrogações e ao mesmo tempo respostas de como a gente também pode ser agente de influência para o mercado, para as empresas. Quando a gente fala de neurobusiness, a gente fala exatamente disso, né? De como as empresas estão preparadas para um futuro, né, que já chegou. Então, essas caixinhas, essas dúvidas, essas questões de e se, né? E se eu estivesse com um olhar mais atento para isso? E se eu tivesse dado a oportunidade de trazer uma solução mais prática, mais rápida, onde eu já estaria? Essas respostas, elas, nesse ambiente de modernização de sistemas legado, foram muito bem respondidas por você. Agradeço bastante o convite também por estar junto, por fazer parte da Teknes, que é a pioneira, que é uma referência, né, a nível nacional e internacional de modernização robotizada de sistemas. E a gente te convida para próximos podcasts também, para que a gente possa falar um pouco mais sobre outros cases, né, de sucesso que a Teknes construiu, que a Teknes pôde modernizar, fazer parte, para que a gente possa trazer também para o mercado essa luz, né, essas soluções que hoje são tão presentes, elas não estão distantes, elas estão próximas, para que as empresas possam passar por uma transição de uma forma segura e rápida. Com certeza. Eu agradeço muito, Ana Lídia, pela condição, agradeço aí a Teknes por esse espaço e a todos que nos ouviram. Né? Convido também a participar aí dos próximos podcasts, interagir com a gente. Né? A ideia é trocar experiência e vai ser um prazer aí participar de novas conversas. Muito obrigada, Badim. Até mais, tá? Até mais. Você ouviu o podcast Teknes, modernização robotizada de sistemas legado. Acompanhe nossos canais. @Teknes Robotização.